Facilmente se percebe através da imagem, eu sou o único enclausurado, porque neste momento quer o Nuno Pires, quer o Domingos, quer o Tiago Alves de Sousa têm fundos de imagem bem mais atrativos. Vamos do Porto a Ponte Lima e vamos também ao Douro, à Quinta da Gaivosa, Baixo Corgo, Santa Bárbara do Campeão. Domingos, como é que tem sido, no fundo, esta empreitada de ser-se uma espécie de precursor nessa grande região como é o Douro, no que diz respeito à elaboração dos vinhos brancos? Isso foi um desafio que nasceu precisamente de uma crise. Quer dizer, por um lado, o meu retorno à região do Douro, de que sou é onde nasci, não é? Mas ao chegar a crise rebentou, e uma crise bastante violenta, crise no vinho do Porto. Daí foi preciso tentar arranjar novas alternativas. Portanto, foi desafiante. Estamos aqui ao fim de quase 30 anos e neste caso os Alves de Sousa até foram, de que temos aqui 2 exemplares, até foram os únicos vinhos que nós lançamos só com o nosso nome, não é? Mas temos aqui para os provar e vamos ter essa oportunidade. Neste momento o Douro é a região da moda, mas não era. Portanto, para mim foi um grande orgulho contribuir para que o Douro se tornasse moda também, não é? Sim, eu recordo nos anos 80 o Sr. Engenheiro era um viticultor, fazia vinho do Porto e vendia a granel e foi pioneiro na região com uma marca própria e a lançar para o mercado vinhos DOCs de Douro. De facto tem sido uma pessoa também, eu penso que para todos os seus pares, inspirador na região, foi pioneiro, empreendedor e inovador, e hoje tem ao seu lado o Tiago, seu filho e o enólogo principal da casa, e de facto hoje vamos provar aqui as reservas pessoais, que também tem muito a ver com a forma como o Sr. Engenheiro pensou um bocadinho o que era para si, o que devia ser a região. Nunca quis lançar vinhos, sempre foi contra lançar vinhos muito, muito cedo para o mercado e sempre achou que o potencial da região devia se mostrar depois de muitos anos em garrafa. E eu penso que estes 2 vinhos mostram isso e mostram esse seu princípio e essa sua filosofia. E então começava por pedir ao Tiago que começasse por nos apresentar o branco, o Alves de Sousa, pessoal branco, e se o que eu disse também está um bocadinho, se partilhas e se achas que está correto este legado que o teu pai te passou. Sem dúvida, Nuno, porque lá está, como estávamos a falar há pouco, o Douro felizmente hoje é uma região que tem um sucesso e tem uma visibilidade que no caso dos vinhos do Douro não existia, porque nem sequer existia tampouco essa tradição, a região realmente vivia totalmente do vinho do Porto, daí que o começar a surgir realmente esta nova atenção, esta visibilidade e sobretudo com toda a qualidade e caráter que os vinhos de Douro trouxeram para o mercado, foi fantástico. Contudo, a certa altura, creio que corremos um bocadinho o risco de tornar-nos um bocadinho vítimas do nosso próprio sucesso, porque os vinhos são apetecíveis, os vinhos realmente têm um perfil que efetivamente nos primeiros anos já mostram bastante caráter, o que fez com que a certa altura se tenha começado a lançar vinhos se calhar demasiado cedo, e nós temos feito um esforço por contrariar um pouco isso, porque sabemos que uma grande região como o Douro revela-se sobretudo ao passar dos anos, daí que se dentro das nossas gamas clássicas já tentamos efetivamente fazer esse exercício de tentar sempre dar um bocadinho mais estágio do que a maioria, neste caso realmente nós quisemos levar isso para um outro nível, por isso criar uma coleção de vinhos em que basicamente o vinho é que iria definir o seu momento, quando é que deveria ser lançado,
por isso esperar pela verdadeira maturidade, pelas coisas que efetivamente só vêm com o tempo, e lançá-lo então só nessa fase. No caso do branco, acaba por ser um bocadinho o recuperar de uma tradição que sempre existiu na Quinta da Gaivosa. A Quinta da Gaivosa sempre teve uma grande tradição de portos brancos. E daí que quando começamos então com esta nova vida de douros, naturalmente de início sentimos que havia muito a atuar na vinha, não é? Porque estávamos a falar de uma realidade diferente. Se nos tintos encontrávamos ali um paralelo interessante entre o que era uma vinha tradicional para Porto Branco, para Portos Tintos, e depois para os grandes tintos que começaram a surgir. Nos brancos era um pouco mais difícil porque realmente exigia uma viticultura um bocadinho diferente, exigia um perfil diferente, daí que logo de início começamos a atuar bastante na vinha. E os novos brancos começaram muito a refletir isso. Contudo, não deixavam ainda assim de existir as vinhas velhas de Porto Branco, que naturalmente nós achávamos que realmente não fazia sentido também contrariar aquela que era também essa vocação natural. Daí que o pessoal branco tenha surgido como uma forma de quase como reinterpretar estas vinhas velhas de Porto Branco como um vinho do Douro, não é? Ainda assim integrando grande parte dessa identidade que nós temos na vinha velha. Por isso é um vinho que realmente é feito de uma maneira um bocadinho diferente, em que cruzamos um bocadinho o mundo do Porto Branco com o mundo dos vinhos do Douro, de forma realmente a conseguir então dar voz a essa vocação natural da vinha, não é? Este reserva pessoal branco que estamos a provar é um vinho de 2012. E como é que fizeram este vinho? Bom, ele parte então de uma vinha velha com mais de 60 anos, por isso mistura de cerca de 60 castas. E para conseguirmos ir nesse sentido então de irmos buscar essa tradição de Porto Branco, primeiro realmente trabalhamos com a vinha velha, depois ele tem alguma maceração, por isso ele fica em maceração cerca de 2 dias com a película, para irmos buscar um bocadinho mais aromas e um bocadinho mais de complexidade ao contacto com a película. Depois, após ser prensada a uva, nós hiperoxidamos o mosto, ou seja, em vez de estarmos realmente a proteger totalmente do oxigênio, como se faz naturalmente em qualquer branco clássico, aqui nós fazemos exatamente o oposto. Nós basicamente saturamos o mosto em oxigênio, por isso ele fica castanho quase como café, não é? O que o transporta naturalmente para um perfil completamente diferente, mas ao mesmo tempo queremos que o aproxima mais uma vez dessa realmente origem da vinha, não é? E é também essa técnica que tu usas que de alguma forma vai conferir maior poder de longevidade a este vinho? Também, porque efetivamente a hiperoxidação, ao fim e ao cabo, acaba por ser também uma forma de tornar os vinhos mais resistentes, porque naturalmente nós acabamos por quase oxidar tudo realmente que existe para oxidar no mosto. Naturalmente não o álcool, realmente é na fase do mosto, por isso realmente acaba por ser um perfil oxidativo, mas nunca propriamente oxidado, não é? Por isso realmente é sempre ali uma linha um bocadinho ténue, mas há realmente uma diferença bastante marcada, porque é a oxidação do mosto neste caso, e dá-lhe efetivamente essa longevidade. Requer depois também tempo, naturalmente, por isso o ser um 2012 que está a ser apresentado agora, neste caso faz todo sentido, porque lá está. Ele após todo este trabalho, ele depois acaba por fermentar em barricas novas e usadas, mais ou menos 50% em cada, estagia cerca de 1 ano e acaba por naturalmente ficar realmente um vinho inicialmente muito austero, efetivamente, por isso tem sempre ali um caráter alcofenólico, que vem um bocadinho também da maceração policular, tem uma complexidade aromática muito grande, mas ao mesmo tempo precisa de tempo, não é? Por isso, ele ao ser engarrafado, depois a decisão de lançar vai depender mais uma vez totalmente do vinho. Podem ser
5 anos, podem ser 7 anos, podem ser 10, para que não sejam 20, senão o pai Domingos começa a repensar o ano que tem em casa, mas efetivamente é daqueles vinhos que será sempre ele a ditar o momento de ser lançado para o mercado. Normalmente 7 anos é habitualmente o período necessário para lançar o vinho, não é? Têm provado o 2008? Temos... 2008 E como é que... história. Eu tinha umas garrafas, mas já foram. Mas ainda há pouco estava a comentar com o Zé João, que nos lembramos bem ainda de 2008. Era um grande vinho. Sim, e lá está, inclusive na essência, na prova, não é? Foi o vinho branco do ano, né? Nessa altura. Eu lembro que estava eu na Alemanha, realmente, lá num concurso de vinhos, e meu pai deu-me uma notícia fantástica, porque realmente nós sabendo que é um vinho muito, muito especial, mas sabemos também ao mesmo tempo que é um vinho com uma personalidade muito própria, daí até o nome dele, pessoal, é precisamente por esse facto, é uma interpretação muito pessoal desta vinha velha de Porto Branco. Daí que sabemos que muitas vezes num contexto desses, realmente numa prova com muitos jornalistas, lá está, muitas vezes acaba por ser um vinho nem sempre tão imediato quanto outros, daí que foi uma grande surpresa por esse facto, não é? Mas também uma grande felicidade, sobretudo, ter acontecido com este vinho em particular. Eu quando apresento este vinho, só um pequeno à parte, uma das maneiras de resolver o problema é dizer este vinho tem que ser acompanhado com um manual de instruções, não é? E pronto, e a partir daí a pessoa irá seguir esse manual de instruções e aprender a compreendê-lo. É um vinho, quer o branco, quer também o tinto, do qual iremos falar daqui a pouco, mas sobretudo o branco é um vinho que nos obriga a um processo de alguma reflexão. Que manual de instruções é esse, Domingos? Quando está a liderar uma prova e quando alguém, por exemplo, olha para este vinho um bocadinho com alguma contração ou com alguma eventual hesitação, como é que no fundo explica como compreender este vinho? Ora bem, desde logo ponho a questão do manual de instruções, não é? Que ajuda logo, mas começando pelo aspecto até da cor do vinho, não é? Eu já assisti numa prova em Londres, um jornalista que está a provar uma série de brancos e ao passar por este branco deitou ao copo, olhou para o vinho e deitou fora, não é? Portanto, daí vai de encontro àquilo que eu estava a dizer, não é? Portanto, começando a explicar, não é? E começando pela própria cor e por todo o conceito, as pessoas vão, quando metem à boca, já vão com uma sensibilidade diferente, não é? Sim, engenheiro, e como é que vê, já que viaja tanto e o Tiago também, andam sempre de um lado para o outro a percorrer o mundo, como é que vê esta evolução dos vinhos brancos na região? Ou como é que veem lá fora, queria dizer, como é que veem lá fora esta evolução dos brancos na região de Douro, já que sempre foi mais conhecido pelos tintos e pelo vinho do Porto, claro. Claro. A questão é que, no caso do Douro, o que é que sucede? A maior parte do trabalho que foi feito foi realmente com os tintos, portanto, nas próprias vinhas, não é? O movimento dos brancos, de certa maneira, aparece um bocadinho mais tarde, em reestruturação de vinhas, a seleção de castas, a localização dessas vinhas, tudo isso foi mudando o perfil. Não é o caso deste pessoal branco, que ainda segue tudo o que era antigo, não é? Aliás, como foi dito, mas os brancos estão a evoluir a nível geral muito bem e grandes vinhos estão a aparecer. Este é um caso especial, mas outros vinhos menos extremados e com perfis diferentes, mas que realmente hoje os vinhos do Douro branco já conseguem não ser pesados, conseguem ter uma boa acidez, não ter um grau demasiado elevado. Tudo isso é o trabalho que foi feito nas vinhas e também o nosso trabalho, não é? E o trabalho
o enólogo também. E passa também muito realmente por cada vez mais a zonagem correta das castas, não é? Por isso é um facto que estamos numa região extraordinária, única, com um mundo de diversidade, mas ao mesmo tempo também temos que ter a noção que não podemos tentar fazer de tudo em toda a região. Por isso temos que efetivamente focar nos locais corretos as castas realmente mais indicadas, e os brancos realmente têm refletido muito esse trabalho. Por isso passamos de uma fase em que por um lado começamos a plantar efetivamente nas zonas que tinham a vocação mais natural também para um perfil diferente de brancos, e depois também com toda uma viticultura adaptada a este novo objetivo. É aí que nós fizemos muito e continuamos a fazer efetivamente esse percurso, e há muitos vinhos brancos que fazemos que refletem bem isso. Este realmente não é propriamente o caso, embora aqui acaba por ser um exercício de inovação dentro da tradição, ou seja, tentar realmente exprimir uma vinha que tinha uma determinada vocação de uma forma diferente, mas com raça efetivamente essa vocação original. E que lá está, de início se calhar era um pouco mais difícil. Lembro quando fizemos o 2001, era se calhar um pouco mais complexo, às vezes para um público mais alargado, de compreenderem o objetivo do vinho e o perfil. Hoje em dia, felizmente, o mundo está muito diferente a esse nível, e acho que cada vez mais procuramos vinhos com identidade, com caráter, mas também novas expressões possíveis também das diferentes regiões. E este acaba por ser realmente um bom exemplo de que, no final, com tanta variedade que existe na vinha, na nossa paisagem, o limite às vezes está mais na nossa própria imaginação do que propriamente na vinha. No branco passamos ao tinto. Um tinto é de um ano absolutamente memorável para o Douro, 2011. Ainda hoje temos bem na memória os grandes vinhos da Porto Vintage deste ano 2011. Nuno, não sei se concordas comigo, mas eu quando provei este vinho pela primeira vez, ontem, fiquei absolutamente convencido que este vinho em 2031 vai continuar a saber muito bem. Sem dúvida, ainda há pouco estávamos a falar sobre isso, não é? Os vinhos da família Álvares de Sousa têm um potencial de longevidade fantástico, e este de facto é um vinho que tem aqui ainda muita vida pela frente, não é? Eu penso que se calhar agora também podíamos falar um bocadinho, e que vocês têm também sido um grande exemplo nisso, de preservar e de nos trazerem até nós vinhos feitos a partir de vinhas muito velhas. Este é um caso sério, é um caso de um vinho que já tem feito de vinhas, a partir de vinhas com mais de 80 anos. Tiago, queres-nos falar quanto custa e o trabalho que está por trás de preservar este património? Como é que vocês conseguem preservar este património? Muitas vezes as pessoas não têm, lá em casa, se calhar não têm essa sensibilidade para perceber um bocadinho o que é uma vinha com mais de 80 anos. Por vezes são decisões difíceis e fáceis ao mesmo tempo. Difíceis porque, como podemos imaginar, os custos de produção realmente na região por si só já são sempre altíssimos. Estamos a falar sempre de uma viticultura de encosta, com solos extremamente pobres, por isso com naturalmente rendimentos sempre muito baixos. Quando a isso acrescentamos também idades como 80 anos ou mais, naturalmente o rendimento é ainda mais baixo, por isso são sempre decisões realmente muito difíceis, porque se fôssemos olhar apenas do ponto de vista económico, naturalmente teríamos que realmente às vezes pôr alguma destas questões em consideração. Contudo, depois realmente quando temos a oportunidade de estar na vinha e depois de trabalhar estas uvas na adega, realmente aí a decisão não é difícil, porque efetivamente vemos tudo aquilo que esta vinha realmente tradicional e a vinha velha do Douro nos traz. Por isso, a nossa obrigação, tal como realmente por um lado temos o privilégio
podemos estar hoje em dia a trabalhar com vinhas que os nossos antepassados plantaram há mais de 80 anos, cria-nos também essa responsabilidade de as preservar. Daí que há uma grande tentativa de preservarmos todo este património de vinha velha. Ao mesmo tempo começamos também a tentar preparar aquilo que nós achamos que será também a vinha para o futuro, para as próximas gerações. Por isso, e aí realmente não é preciso inventarmos muito, basta precisamente olharmos para tudo realmente que de bom a vinha tradicional do Douro tem e as vinhas velhas têm, e basicamente estamos a tentar, na medida do possível, replicar ao máximo as novas plantações. Por isso estamos a plantar muita vinha tradicional, com muitas destas práticas que encontrávamos apenas nas vinhas tradicionais, nas vinhas velhas, mas que na verdade temos neste momento vinhas com 5 anos, com 3 anos já plantadas quase da mesma forma, de forma realmente a garantirmos que as próximas gerações também vão ter essa oportunidade. Tiago, quando falamos em vinhas velhas, numa região como o Douro, falamos sobretudo em bastante concentração. Permite-me o paralelismo. Este Reserva Pessoal 2011, em 2013, estaria muito semelhante, por exemplo, a um abandonado acabado de chegar ao mercado, e é necessário todo este tempo para ele, de facto, estar muito mais domesticado? É um facto que surgiu, o Reserva Pessoal Tinto surgiu muito também dessa observação. Se mesmo assim, por exemplo, mesmo no caso do próprio abandonado, ou de Quinta da Gaivosa, nós tentamos ainda assim lançar um bocadinho mais tarde, por isso 2 anos acaba por ser, mesmo para esses vinhos pouco, realmente nós tentamos ter sempre à volta de 3 anos pelo menos, mas o facto é que depois, quando começávamos a ver a forma como um abandonado, um Quinta da Gaivosa, sobretudo Quinta da Gaivosa ainda mais com um histórico ainda mais alargado, tão bem que eles evoluíam, sentíamos sempre que era uma pena realmente não podermos também mostrar esse lado dos vinhos, não é? E com isso começou-nos a surgir um bocadinho esse sentido de termos nós próprios também alguma responsabilidade de, em vez de acharmos que será sempre o consumidor a ter que fazer esse exercício, a ter que guardar os vinhos em casa, nós próprios realmente podemos fazer isso e tentarmos ao fim e ao cabo contribuir para que mais pessoas façam isso e que se calhar o próprio consumidor comece a estar cada vez mais preparado também para vinhos com mais idade, porque se começamos todos a incorrer no erro, a meu ver, de apresentar sempre vinhos demasiado jovens, o consumidor também acaba por naturalmente se acostumar a vinhos demasiado jovens e muitas vezes quando surgem depois então vinhos com um bocadinho mais de maturidade, infelizmente em alguns contextos podem não ser tão compreendidos porque efetivamente mostram coisas completamente diferentes. Nós queremos efetivamente combater isso porque naturalmente sabemos que há tantas coisas boas que só surgem com o tempo, é um bocadinho como os cabelinhos brancos do Pai Domingos, não é? Que é um bocadinho essa maturidade, realmente tudo aquilo que apenas vem com os anos, daí que a ideia foi sempre passar a lançar então uma edição especial e sempre realmente em quantidades bastante limitadas, com o devido tempo. Geralmente acaba por ser também por volta dos 7 anos, mais ou menos no mínimo, que ele tem sido lançado, por isso a ideia é quase permitir que seja um vinho que basicamente ainda tem muita vida pela frente naturalmente, mas que já começa a mostrar outras coisas, já não é só aquela frutinha da juventude, já começa a mostrar efetivamente aquilo que só vem com o tempo. E fica mais ou menos 5 anos em garrafa, não é? Sim, precisamente. Por isso ele teve ali um estágio realmente de sensivelmente 18 meses em carvalho francês e depois, entanto, passado pouco tempo é engarrafado e fica a estagiar em garrafa até realmente ao momento mediante as provas que vamos fazendo, lançar para o mercado. Domingos, quem o conhece minimamente sabe que o Domingos é um trabalhador compulsivo e é daquelas pessoas que, nas poucas vezes que tira férias, não consegue estar a pensar no trabalho. Ter alguém a seu lado, como o Tiago, e a sua filha também está bastante envolvida no negócio de família, mas tendo como seu braço direito o Tiago, isso permite-lhe de alguma forma, volta e meia, ir de férias mais descansado? Não, poder até que poderia ir absolutamente descansado, porque a nova geração
principalmente o Tiago e a Patrícia, que são os que estão mais diretamente a trabalhar comigo, mas também dá mais outros 2 filhos que também colaboram, a Andreia e o João, não é? Podia permitir isso, mas eu não gosto de praia, é uma afirmação, portanto não vou ter problemas com a medição do distanciamento na praia, não é? E portanto gosto muito mais de visitar também outras regiões e também fazer férias também cá dentro, com certeza que sim. Já agora, antes que me esqueça, e pelo desafio que me fizeram da questão dos, aliás foi o José João dos 31 anos, não é? Ou em 31, aliás em 31, eu gostaria desde já de os convidar para nessa altura virmos provar este vinho. Portanto, nesse ano, vimos todos provar esse vinho. Eu também sou otimista, não é? Também sou otimista. Eu aceito o convite. O Nuno que está aí devemos estar juntos, de certeza, nesta altura, a provar o vinho. O Nuno que está aí ao lado é interessante porque seguiu o nosso trajeto desde que ainda só fazíamos o vinho a granel e ele seguiu esse trajeto, não é? É verdade, é verdade. Muito bem. Por isso é que estava a dizer há pouco que, de facto, é impressionante a evolução e o empreendedorismo, a forma como inovou, a forma como lançou os vinhos para o mercado, numa altura em que não havia praticamente nada, não é? E, portanto, hoje é um grande exemplo na região, no país, e estes vinhos são fabulosos. E já agora aproveito a questão também de há pouco ter tocado nas vinhas velhas e no trabalho que estes vinhos, o tempo que demoram a fazer, o trabalho que está por trás destes vinhos, para tocar num ponto que eu continuo a achar sensível, que é a questão dos preços. Infelizmente estes vinhos, apesar de que a família Alves de Sousa até sabe posicionar bem os vinhos do Douro ainda continuam, e neste patamar ainda continuam a ter um preço relativamente, diria, baixo e comparativamente com alguns vinhos europeus. Como é que nós vamos conseguir ultrapassar isto e agora provavelmente com um momento ainda mais difícil, até porque o preço médio estava felizmente a começar a subir, mas como é que nós vamos conseguir, ou como é que vocês veem, como é que se poderá ultrapassar esta imagem e de facto também cá dentro, não é só lá fora, e eu até diria cá dentro, muitas vezes o consumidor português acha os nossos vinhos demasiado caros, o que eu nós temos uma sorte tremenda de conseguir hoje chegar ao supermercado ou chegar às garrafeiras e encontrar vinhos a preços muito acessíveis, continuo a dizer, comparativamente ao que se passa lá fora. Como é que também o seu engenheiro, que também viaja imenso e que, como disse há pouco, faz férias a visitar outras regiões, como é que um dia vamos ultrapassar isto? Como é que um dia vamos conseguir nos afirmar, até mesmo cá dentro? Essa tem sido a parte mais difícil, não é? Mas, por exemplo, neste momento, segundo o que eu penso, é impensável descer o preço dos vinhos. A relação qualidade-preço dos vinhos portugueses é tão boa já que pronto, não faz sentido. Agora, no caso do Douro, ainda menos sentido faz com esta agricultura, viticultura de montanha, não é, com os custos de produção muito elevados e com a qualidade que obtemos, não tem sentido nenhum. Os nossos vinhos em provas comparativas, os vinhos do Douro, têm tido sempre, mesmo em concursos internacionais, têm tido ótimos resultados. Para isso, penso que teria que haver também uma campanha bastante agressiva a nível de apresentação da qualidade dos nossos vinhos. Muito trabalho tem sido feito, inclusive por vocês também, não é?
nesse sentido. E a internacionalização, o ter o contacto com os Master of Wine, os grandes sommeliers também do mundo, tudo isso contribui para ir alargando o conhecimento dos nossos vinhos. Portanto, temos que continuar e não ceder a tentações de desvalorizar aquilo que ainda não é muito valorizado.